Na aula de hoje, nós iremos estudar potenciação e multiplicação de números complexos. O primeiro exemplo diz o seguinte: dado Z1 igual a 2 mais 3i, Z2 igual a 4 mais i e Z3 igual a 2 menos 5i, calcule. Primeira multiplicação que a gente vai fazer é Z1 vezes Z2. Então, no lugar de Z1, eu vou substituir pelo valor dado, vai ficar 2 mais 3i vezes Z2, que é 4 mais i. Para efetuar essa primeira parte, a gente vai utilizar a propriedade distributiva. Então, fica 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes i, 2i, 3i vezes 4, 12i, e 3i vezes i, 3i elevado ao quadrado. Bom, agora a gente vai ajeitar e juntar o que a gente puder, né? Eu vou repetir o 8. Aqui, 12i com 2i eu posso juntar, porque são parte imaginária. Eu sempre posso adicionar parte imaginária com parte imaginária. Então, 2i mais 12i dá 14i. E a coisa mais diferente de uma multiplicação algébrica que a gente vai fazer é no caso de 3i elevado ao quadrado. Por quê? I elevado ao quadrado, por definição, é igual a menos 1. Então, no caso, 3i elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes menos 1, que é igual a menos 3. Então, no lugar de 3i ao quadrado, eu vou substituir por menos 3. Na prática, o que vai acontecer? Esse sinal ele é trocado, né? O mais ficou menos, e eu vou repetir o 3. O i ao quadrado some. Agora, a gente pode juntar o 8 com o menos 3, que dá 5, né? Então, o nosso resultado é 5 mais 14i. O próximo exemplo é Z1 vezes Z3. Então, no lugar de Z1, eu vou substituir pelo valor dado, né? Mais 2 mais 3i, vezes o Z3, que é 2 menos 5i. Sempre colocando parênteses, a gente não pode esquecer o parênteses, porque senão a gente pode errar alguma coisa nos cálculos, né? Quando eu tenho dois números para ser multiplicado, eu sempre devo colocar parênteses. Então, aqui, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes menos 5 dá menos 10i, 3i vezes 2 dá mais 6i, e 3i vezes menos 5i dá menos 15i elevado ao quadrado. Eu vou repetir o número 4, vou juntar o menos 10i com mais 6i, menos 10 mais 6 dá menos 4, e o i a gente repete. E o menos 15i ao quadrado, a gente vai substituir o i ao quadrado por menos 1. Então, como que fica? O sinal é negativo, ele fica positivo, a gente troca o sinal e a gente repete o 15, só isso. Agora, também, a gente vai juntar o 4 com o 15, né? 4 mais 15 é 19, e vamos repetir o menos 4i. Então, tá aí o resultado de Z1 vezes Z3, né? Que é 19 menos 4i. Agora, o nosso exemplo são duas potenciações, né? Só que a gente também vai utilizar a multiplicação para resolver elas, né? O primeiro exemplo é Z1 elevado ao quadrado. Os dados são os mesmos. Então, no lugar de Z1, eu vou substituir por 2 mais 3i. Então, fica 2 mais 3i elevado ao quadrado. Só que todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Então, isso é a mesma coisa que 2 mais 3i vezes 2 mais 3i. Agora sim, a gente pode utilizar a propriedade distributiva, né? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3i dá 6i, 3i vezes 2 também dá 6i, e 3i vezes 3i dá 9i elevado ao quadrado. Eu vou repetir o 4, vou juntar 6i mais 6i, que dá 12i, e no lugar de 9i elevado ao quadrado, eu vou substituir o i ao quadrado por menos 1, então vai ficar menos 9. Eu troco o sinal e repito o número que está acompanhando o i ao quadrado. Eu posso juntar 4 com menos 9,
4 menos 9 dá menos 5. O mais 12 a gente repete. Então, esse é o resultado de Z1 elevado ao quadrado. A gente também vai fazer aqui como que fica Z2 elevado ao quadrado. No lugar de Z2, eu vou substituir por 4 mais I está elevado ao quadrado. E todo número elevado ao quadrado nada mais é de que uma multiplicação de fatores iguais, né? Então, isso é a mesma coisa que 4 mais I vezes 4 mais I. Agora, a gente vai resolver utilizando a propriedade distributiva da multiplicação. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes I dá 4I. I vezes 4 também dá 4I. I vezes I dá I ao quadrado. Agora, a gente vai repetir o 16. 4I mais 4I dá 8I. E I ao quadrado a gente vai substituir por menos 1. Agora, eu posso juntar 16 com menos 1, isso dá 15, e vou repetir o 8i. Então, o resultado de Z2 elevado ao quadrado é 15 mais 8i. Bom, agora a gente vai fazer a potenciação de números complexos, potenciações que têm expoentes maiores, né? A gente viu como é que a gente efetua uma potenciação de um número complexo que o expoente é 2, né? É só a gente efetuar a multiplicação desse número por ele mesmo. Agora a gente vai ver a potenciação com expoentes maiores. Então, a gente vai começar calculando do i elevado a zero para a gente ver se a gente encontra uma coincidência, né? Alguma recorrência, alguma coisa que ocorre recorrentemente. I elevado a zero dá 1, todo número elevado a zero dá 1, inclusive um número que tem unidade imaginária, um número complexo, né? I elevado a 1 é igual a I, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e I elevado ao quadrado é igual a menos 1, isso está da definição de números complexos. Agora, para calcular o i elevado a 3 em diante, que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. A gente vai utilizar a propriedade da potenciação, que diz que quando eu estou multiplicando uma potência de bases iguais, é só a gente repetir a base e somar os expoentes. Então, só que a gente vai utilizar essa propriedade ao contrário, né? I elevado a 3 é a mesma coisa que I elevado ao quadrado vezes I elevado a 1. Observe que aqui as bases dessas potências são iguais, então a gente vai repetir a base e somar os expoentes. 2 mais 1 dá 3. Então, aqui no caso, eu estou separando em uma multiplicação de números que eu já conheço o resultado. Então, i ao quadrado a gente viu que dá menos 1, e elevado a 1 a gente viu que dá 1, i, né? Ou seja, isso é a mesma coisa que menos i. Vou substituir aqui na nossa tabela. Bom, i elevado à quarta potência, vamos ver quanto que fica, né? I elevado à quarta potência, a gente pode separar isso como i ao quadrado vezes i ao quadrado. Ou seja, i elevado à quarta potência, no lugar de i ao quadrado, eu vou substituir por menos 1. Isso é igual a menos 1 vezes menos 1. E menos vezes menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, i elevado à quarta potência é igual a 1. Agora, para calcular i elevado à quinta potência, eu vou substituir isso por i elevado ao quadrado vezes i elevado ao cubo. Veja que 2 mais 3 dá 5, né? Então, eu posso utilizar essa propriedade por conta da propriedade da potenciação. I elevado ao quadrado é igual a menos 1. I elevado a 3, a gente já calculou, dá menos i. Então, fica menos vezes menos mais 1 vezes i dá i. Então, i elevado à quinta potência é a mesma coisa que i. Agora, para calcular i elevado à sexta potência, eu vou chamar isso de i ao quadrado vezes i elevado à quarta potência. Lembrando que 2 mais 4 dá 6, então a gente pode fazer isso por conta da propriedade da potenciação. I elevado ao quadrado, a gente viu que dá menos 1, e i elevado à quarta potência dá 1. Menos 1 vezes 1, isso dá menos 1. Para calcular i elevado à sétima potência, a gente vai substituir por i elevado à quarta potência vezes i elevado à terceira potência, porque 4 mais 3 dá 7. I elevado à quarta potência dá 1.
E i elevado à terceira potência dá menos i. 1 vezes menos i dá menos i. Bom, agora a gente já calculou valores suficientes para a gente encontrar uma recorrência. Veja só, i elevado a zero é o mesmo que i elevado à quarta potência. I elevado a 1 é a mesma coisa que i elevado à quinta potência. I elevado a 2 deu o mesmo resultado que i elevado a 6. I elevado à terceira potência deu o mesmo resultado que i elevado à sétima potência. Então, coincidentemente, a gente pode deduzir, se vocês quiserem efetuar os cálculos, vocês vão verificar que isso é verdade, que i elevado à oitava potência dá 1, que é o mesmo resultado que i elevado à quarta. I elevado à nona potência dá i, é o mesmo resultado de i elevado à quinta potência, é o mesmo resultado de i elevado a 1. I elevado à décima potência dá menos 1, e esse é o mesmo resultado de i elevado ao quadrado, de i elevado a 6. I elevado à décima primeira potência dá menos i, que é o mesmo resultado de i elevado a 3 e de i elevado a 7. O que a gente vai perceber é que a cada grupo de 4 potências, né, se elas estão em sequência, os resultados vão se repetir, né? E a gente vai ter sempre esses resultados: 1, i, menos 1 e menos i. Bom, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular só esses 4, né, esses 4 primeiros. E para a gente calcular uma potência de valor maior, a gente vai dividir o expoente por 4 e associar o resultado, o expoente vai ser o mesmo resultado do resto, né? Vamos verificar isso como um exemplo que vai ficar mais claro. Aqui, esse primeiro exemplo, eu quero calcular quanto que é i elevado a 49, né? Então, vamos lá dividir 49 por 4, né? Começo pegando 4, dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4, sobra 0. Aí eu desço 9, 9 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4 é 8, sobra 1. O que me interessa nessa conta é o resto. Por quê? I elevado a 49 é a mesma coisa que i elevado a 1. Eu vou pegar este resto. E i elevado a 1 é igual a i. Próximo exemplo, a gente quer calcular quanto que é i elevado a 100. Eu vou pegar o 100 e vou dividir por 4. 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4 é 8, então sobra 2. Vou descer o 0, 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, sobra 0. Então, como eu disse, o resultado que me interessa é o resto da divisão. Porque, no caso, i elevado a 100 é a mesma coisa que i elevado a 0, que é o resto da divisão de 100 por 4. I elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Próximo exemplo, a gente tem 3i elevado a 15 menos i elevado a 16. Eu preciso fazer duas divisões. Eu vou fazer a divisão de 15 por 4 e também vou fazer a divisão de 16 por 4, porque eu preciso dos restos dessas divisões. 15 dividido por 4 dá 3 vezes 4, que são 12, então sobra 3. 16 dividido por 4 dá 4 vezes 4, que dá 16, e sobra 0. Bom, então 3i elevado a 15 é a mesma coisa que 3i, aí no lugar do 15 eu vou substituir pelo 3, né? 3i elevado a 3, menos i elevado a 16 é a mesma coisa que i elevado a 0, né? Porque no lugar do 16 eu substituo pelo resto. I elevado a 3, agora eu vou consultar a minha tabelinha, é a mesma coisa que menos i. Então, isso daqui vai ficar 3 vezes menos i, menos i elevado a 0 é a mesma coisa que 1, né? 3 vezes menos i dá menos 3i. E o menos 1 a gente só repete, né? Então, tá aí o resultado que a gente procurava, né? 3i elevado a 15 menos i elevado a 16 é menos 3i menos 1. Nosso último exemplo, a gente quer calcular o valor de 1 mais i elevado a 20 e de 1 mais i elevado a 21. Para a gente calcular isso, a gente vai se lembrar de que
1 mais i elevado a 20 é a mesma coisa que 1 mais i elevado a 2 elevado à 10ª potência. Por quê? Se a gente multiplicar aqui, ó, 2 vezes 10 dá 20, né? Eu retorno ao valor original. Por quê? 1 mais i elevado ao quadrado, a gente já sabe calcular isso. E eu vou fazer essa conta aqui embaixo. 1 mais i elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 mais i vezes 1 mais i. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes i dá i. I vezes 1 também dá i. E i vezes i é i elevado ao quadrado. Eu vou repetir o 1. I mais i dá 2i. E no lugar de i ao quadrado, eu vou substituir por menos 1. Isso é definição de números complexos. Por fim, eu posso cancelar 1 menos 1 dá 0, né? E sobra só o 2i. Então, a gente viu que 1 mais i elevado ao quadrado é 2i. Então, isso fica como 2i elevado à 10ª potência. Agora é só a gente resolver isso, né? 2 elevado à 10ª potência, isso dá 1024. E i elevado à 10ª potência, a gente pode utilizar a propriedade que a gente aprendeu anteriormente, né? Eu vou dividir 10 por 4 e vou observar o resto. 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4 é 8, sobra 2. Então, o resto é o que me interessa, né? Então, isso é a mesma coisa que 1024 i elevado ao quadrado. No lugar de i ao quadrado, eu vou substituir por menos 1. Então, isso fica menos 1024. E o próximo exemplo é 1 mais i elevado à 21ª potência, né? Agora fica um pouco mais fácil. Como eu sei o valor de 1 mais i elevado a 20, eu vou utilizar esse valor, né? Isso daqui é a mesma coisa que 1 mais i elevado a 20 vezes 1 mais i. 1 mais i elevado a 20, a gente viu que dá menos 1024. Então, isso fica menos 1024 vezes 1 mais i. Agora é só a gente utilizar a propriedade distributiva, né? Menos 1024 vezes 1 dá menos 1024. E menos 1024 vezes i dá menos 1024i. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido alguma coisa. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tchau, tchau.